Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo Instituto Insere. O Instituto Insere, ele tem como missão a busca do desenvolvimento sustentável, a promoção das relações internacionais, do desenvolvimento econômico, ambiental e social, visando projetar positivamente seus objetivos à sociedade brasileira e, em especial, à sociedade capixaba no cenário nacional e internacional. Eu me chamo Lorena Zucatelli dos Santos, sou advogada e hoje irei mediar este bate-papo com um tema central, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nas eleições de 2020. Bom, representando o Instituto Insere, eu convido para participar conosco o seu diretor, o Luiz Cláudio Frecchiani, que é economista, mestre em economia e professor universitário de pós-graduação. E para saudá-los todos nesta abertura de agora, professor Luiz, por favor, sua vez. Olá, boa noite a todos. Eu sou Luiz Frecchiani, como apresentado pela doutora Lorena, mestre em economia e professor de MBA. E atualmente sou diretor do Instituto Insere. Nós estamos antenados em temas que afetam a sociedade civil e, por esse motivo, decidimos organizar este evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, alterando profundamente a forma de utilização dos dados pessoais, coincidindo com um momento extremamente importante para o Brasil, as eleições municipais. A aplicação desta lei nas eleições de 2020 é um tema bastante aderente ao Instituto Insere, buscando temas inovadores e da ordem do dia, tem a honra de realizar esse evento e contar com a participação de advogados especialistas, o doutor Gilberto Álvares, a doutora Cândida Diana Terra e a doutora Lorena Zucatelli. Tenham todos um excelente evento. Um abraço. Obrigada, Luiz, pela saudação e pela realização desse evento, juntamente com o Instituto Insere. Temos agora a honra de convidar para se juntar a nós os doutores Gilberto Álvares dos Santos e a doutora Cândida Diana Terra. Vamos deixar eles aparecerem aqui para eu dar sequência. Boa noite. Boa noite. Doutor Gilberto, seu microfone está no mudo. Boa noite, doutora Lorena. Boa noite, doutora Cândida. Boa noite, Luiz Frecchiani, meu amigo, diretor do Insere. Estamos juntos. Isso. Bom, com certeza vocês aí que estão nos vendo já foram perseguidos por alguma publicidade, por algum anúncio, pesquisou um produto na internet, no Google, e de repente, em todos os lugares que vocês acessavam, e-mail, site, redes sociais, estava ali aquele produto te perseguindo, aquela publicação, aquela promoção te perseguindo, não é isso mesmo? Você gostou disso? Você acha isso? O que você pensa disso? Pois então, os dados pessoais são rastros da nossa personalidade e, além de nos identificar, podem manipular nossas escolhas, podem afetar, inclusive, a democracia. Eu não sei se você conhece o caso do Facebook e da empresa Cambridge Analytica, que coletavam informações pessoais de milhões de usuários no mundo e faziam análise de dados com comunicação estratégica para o processo eleitoral. Os dados foram utilizados para influenciar a opinião de eleitores em vários países, para ajudar políticos a influenciarem eleições naqueles países. Esse é um dos principais casos, se não for o principal, que demonstra como a coleta de nossos dados pode levar à manipulação das nossas escolhas, inclusive a escolha do nosso voto. Para trazermos luz sobre essa situação, hoje contaremos com as presenças dos nossos dois convidados, os advogados, a doutora Cândida Terra, que é especialista em Direito Empresarial, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Niterói, conselheira efetiva da OAB do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio. Sócia do escritório Terra Sarmento Rocha Advogados. A doutora Cândida abordará o tema Visão Geral da Lei de Proteção de Dados Pessoais. E também conosco hoje o doutor Gilberto Álvares dos Santos, advogado, sócio do escritório Gilberto Álvares Advogados Associados, especialista em direito econômico, com foco empresarial, tributário e aduaneiro,
foi coordenador técnico da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha em 1990 e juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo no biênio de 2005 a 2007. E ele abordará como tema central a compatibilidade da Lei Geral de Proteção de Dados e o direito eleitoral. Doutores, se vocês quiserem fazer uma saudação inicial, fiquem à vontade. Bem, a minha saudação, até como membro também do INSERE, é a doutora Cândida, né? A importância da presença dela conosco, uma especialista de renome nacional, que tem sido brilhante em suas intervenções em todos os fóruns que tratam sobre o tema de lei de proteção de dados, seja no setor de shopping, seja no setor de bancos, seja no setor de comércio, seja na atividade de profissionais liberais, ou seja, ela está aí trabalhando e debatendo com todo mundo como é que todos devem se adequar. E não podia ser menor a presença dela aqui conosco hoje. Quero agradecer ao Instituto INSERE, na pessoa do professor e economista Luiz Frecchiani, e agradecer ao doutor Lorena. E dizer que, de certa maneira, hoje estamos juntos para um debate muito rico e profícuo. Sim. Bom, Gilberto, eu queria agradecer, né, desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou extremamente honrada e feliz com essa oportunidade, com esse convite. Agradeço imensamente ao Instituto INSERE, na pessoa do Dr. Frecchiani, a você, Gilberto e Lorena, pela parceria, que são dois grandes profissionais, e hoje a gente está com um grande desafio de estar ao lado de profissionais como vocês para estar falando de um assunto em que eu sou muito entusiasta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço aí a oportunidade e espero poder contribuir para esse debate. Tá ótimo. A gente é que agradece o convite aceito por vocês, e é uma honra tê-los aqui conosco hoje. Bom, passando agora vamos dar início, então, né, à exposição. A doutora Cândida falará inicialmente sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e vai fazer, depois o doutor Gilberto entrará fazendo um paradoxo sobre a aplicação dessa lei nas eleições ainda desse ano municipais e como que o Tribunal Regional e o Direito Eleitoral estão aplicando essa lei. Doutora Cândida, por favor, com a palavra. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu gostei muito desse introito feito pela Lorena, porque já deu um gancho importante para que a gente possa começar a falar sobre o assunto. Realmente, nós estamos hoje numa sociedade movida a dados. E quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente está realmente falando de democracia. Então, o viés não é somente o viés econômico, mas é com relação a gente poder permanecer num Estado democrático de direito, e ela muito bem ilustrou a questão da Cambridge Analytica, que foi um grande escândalo na época das eleições do então presidente norte-americano, Donald Trump. Bom, vamos começar pelo começo. A LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018, e depois de muitas idas e vindas entre o Executivo e o Congresso, finalmente a lei entrou em vigor no último dia 18 de setembro, agora de 2020. Existem aqueles que dizem, né, que a gente de vez em quando até escuta, que a lei surgiu e foi inventada durante a pandemia, e eu sempre gosto de dizer o seguinte: nós já temos a lei existe desde 2018, então já teve um período grande de vacatio legis, que a princípio a lei deveria ter entrado, inclusive, em vigor em 2019, ela já teve uma prorrogação, e, na verdade, muitas foram as tentativas para que se prorrogasse por mais um ano a vigência da lei. Todavia, a gente entende e sabe que é mandatório para o Brasil fazer parte do rol dos países que possuem uma lei de proteção de dados em vigor. Hoje nós temos mais de 130 países, os principais países do mundo. A gente tem toda a União Europeia, a GDPR, que é a Legislação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que já está vigente desde 2018. E tem uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer nas minhas falas, que a primeira lei que tratou especificamente sobre proteção de dados, inclusive recentemente fez 50 anos, que foi uma lei na Alemanha, que foi a primeira lei que se dedicou ao tema de proteção de dados. Ou seja, é um assunto já bastante antigo, apesar, para nós brasileiros, é um tema recente.
mas é uma grande oportunidade para o Brasil, até porque para o Brasil ter uma cadeira na OCDE, vou dar o exemplo da OCDE, e em outros organismos internacionais, se faz necessário que o país tenha em vigor uma lei geral de proteção de dados. Voltando à questão da vigência da lei, eu também gosto de fazer o seguinte esclarecimento. Tiveram inúmeras tentativas de prorrogar a nossa LGPD para 2021, porque efetivamente, né, em razão da pandemia, que eu acho que foi uma situação que não estava prevista por ninguém, por nenhuma empresa, acho que não estava no plano de negócio de ninguém, e eu digo, Gilberto, que quando a gente vai falar de Covid-19, a gente aprende na prática aquilo que a gente estudou nos bancos universitários, que é a teoria da imprevisão. Ninguém esperava que acontecesse este fato, e agora aprendemos na prática como funciona. Enfim, nesse ínterim foram publicadas inúmeras medidas provisórias, praticamente a cada 2 dias tinha uma medida provisória, até porque se precisava, né, olhar para as relações sociais e entre entes e regulamentar diante desse novo cenário. Pois bem, tiveram algumas tentativas de prorrogação por mais um período. A única parte da lei que restou prorrogada, é muito importante, eu gosto de frisar bastante esse item, que restou prorrogada, diz respeito à fiscalização e aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei, para quem não conhece, ela previa a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ter, né, o papel institucional de regulamentar, né, com maior minúcia. A gente hoje tem uma lei com seus aspectos gerais, com os princípios gerais, mas essa autoridade vai ter esse papel de regulamentar com maiores detalhes como isso vai funcionar e se operacionalizar. E também vai ter o poder de fiscalizar as empresas e aplicar sanções que podem chegar, inclusive, a 50 milhões de reais. É isso mesmo, 50 milhões de reais. E a experiência que já se tem europeia, da GDPR, que é uma legislação muito parecida com a nossa LGPD, eu acho que é uma prima irmã da LGPD, a gente já observa na Europa um número grande de multas que já foram aplicadas em valores muito grandes. Eu gostaria também de esclarecer, na verdade, o que é LGPD? Toda pessoa de direito público ou privado, gente, direito público ou privado, que coleta dados pessoais para exercer sua atividade econômica, está agora sujeito aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que chama, na verdade, quem fornece os dados pessoais, que somos nós, todos nós, cidadãos, passa a ter um nome de titular de dados. Na verdade, como a Lorena muito bem disse, nós somos constantemente abordados, né, para inúmeras balas diretas, porque no momento que a gente fornece os nossos dados, a gente passa a fazer parte de um grande banco de dados que tem um valor enorme. Então, assim, a partir de agora, o que se busca? A princípio, alguns princípios que eu acho importante a gente salientar, como, por exemplo, o princípio da finalidade. Quando nós, titulares de dados, fornecemos os nossos dados para adquirir um produto ou serviço, quem muitas vezes não acabou fornecendo dados que não tinham nenhuma relação com aquele serviço, com aquele produto que você estava adquirindo, né? Muitas perguntas que a gente tem que preencher, até muitas vezes para concluir um processo de aquisição de um produto, você se obriga a fornecer essas informações. Então, a partir de agora, as empresas vão ter que obedecer esse princípio da finalidade, ou seja, solicitar dados que dizem respeito àquele produto ou serviço e são necessários para você poder prestar o serviço ou, né, vender aquele produto. Muitos desses princípios a gente já encontrava, de tudo diz respeito à privacidade, à proteção da... A gente já encontrava na legislação brasileira, gente, não é uma novidade. A Constituição Federal fala da questão da privacidade do indivíduo. Então, a gente já tem inúmeras legislações. O Código de Defesa do Consumidor, que completou 30 anos, já tem no artigo 43, ele já regula a possibilidade do consumidor pedir a correção dos seus dados, ter acesso aos bancos de dados e saber que informações que ele tem.
Tanto que, antes da vigência da lei, a gente já conhece algumas ações, já que se basearam nos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que foram ingressadas com base com a defesa do consumidor, porque as duas leis andam muito juntas, né? Então, a gente tem, na verdade, quando as pessoas falam, Gilberto, que a LGPD não vai colar, eu gosto de brincar que o CDC foi a lei que colou, e temos 30 anos de CDC, e foi uma mudança de paradigma. Eu acredito que o Código de Defesa do Consumidor, ele começou a pavimentar um caminho em que as pessoas começam a saber dos seus direitos. Hoje as pessoas, até as menos instruídas, sabem dos seus direitos como consumidor. E muito em breve as pessoas vão conhecer cada vez mais os seus direitos como titulares de dados. Então, por isso a importância das empresas estarem preparadas. Fazendo só para concluir essa minha primeira parte, que eu acho que já estou no meu tempo, e agora, hoje estamos aqui, e eu estou tendo a felicidade aí de estar dividindo esse painel com o Gilberto, que é um grande conhecedor do direito eleitoral, porque, na verdade, vamos passar pela primeira eleição em que a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor. E é um desafio muito grande, né, Gilberto, porque, na verdade, também estamos no meio de uma pandemia. Então, qual seria o palanque dos candidatos que não a internet, né? Porque não podemos aglomerar, não podemos fazer os comícios que estávamos acostumados. Então, é um grande desafio para os candidatos, mas de extrema importância que a gente observe, e aí o Gilberto vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto realmente instigante e extremamente enriquecedor para a gente. Acho que concluí aqui a minha primeira fala, vou passar então para o meu colega Gilberto para complementar a parte eleitoral, entrando no nosso assunto de hoje. Muito bem, doutora Cândida, obrigada pela exposição, por esse panorama geral sobre a lei, né, que é tão nova, um assunto ainda bastante desconhecido, acho que pela maioria dos cidadãos e até mesmo dos candidatos nessas eleições, e tão importante também de se observar. Eu passo a palavra agora para o doutor Gilberto Álvares, né? Ele vai falar sobre a compatibilidade da Lei Geral de Proteção de Dados e o direito eleitoral. Então, por favor, doutor Gilberto, com a palavra. Primeiro que eu quero dar uma corrigida aí com o grande especialista em direito eleitoral, né? O debate é debate cidadão, então eu estou aqui como quem viveu alguma experiência na área eleitoral, principalmente como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que assumi em vários momentos esse munus de trabalhar o direito aplicando na realidade eleitoral, e por incrível que pareça foi numa eleição municipal. Então eu me sinto à vontade por ter vivido essa experiência e entender o quão importante é os partidos, as coligações estarem atentas, estarem alertas para o mundo da lei, né? O mundo da lei que, ao mesmo tempo, está presente na vida da gente, ele se coloca como algo distante. No Brasil, tem um princípio que norteia a vida de todos nós e norteia a estrutura legal no Brasil, a sistemática legislativa, que é que ninguém pode desconhecer a lei. No caso, então, da Lei de Proteção de Dados, eu diria que mais ainda, até porque nós estamos falando de uma eleição, estamos falando de partidos, estamos falando de coligação, estamos falando de políticos que exercem o mandato e que muitos deles, e muitos partidos, através de suas bancadas, elaboraram essa lei. Então, nós não temos como nos distanciar dessa realidade. Reforçando a exposição da doutora Cândida, eu já começo a dizer o seguinte: surgiu um debate, logo no início da vigência dessa lei, justamente o seguinte: não se aplica às eleições de 2020, é incompatível com o direito eleitoral, a lei de proteção de dados. Eu diria que, realmente, na discussão proposta, era de que havia um princípio de anualidade e que esse princípio, que é próprio da lei eleitoral, não estaria contemplado, né, com a entrada de vigor da vigência da LGPD. Bem, eu já vou replicar logo de cara esse entendimento, para a gente estabelecer um diálogo com quem assim pensou, ou com quem assim sustenta essa posição, porque, como a doutora Cândida falou, essa lei ela é de 2018, ela foi votada, foi sancionada em 2018. Ela teve sua vigência programada, e foi programada
em forma escalonada. De imediato, em 2018, já entrou em vigor vários artigos, principalmente os artigos 55A até 55L, e 58A e 58B. Por quê? Porque eram artigos meio que auto-aplicáveis para a lei. Ponto. Então, ninguém tem como dizer que essa lei é desconhecida, não é uma lei vigente. O mundo econômico, o mundo público, os bancos, os profissionais liberais, todos estão envolvidos nesse processo. Alguns menos, por desconhecer, e alguns mais. Bem, essa lei, então, botou do dia 28 essa vigência e trouxe para o restante dela a vigência em 24 meses, ou seja, tinha que entrar 14/8, acabou entrando no dia 18/9. Sem problema, mas está vigente. Então, respeitou o princípio da anualidade, que é um princípio do direito eleitoral, e assim se aplica plenamente na eleição de 2020. Aplica tanto que, se a gente for dar uma passagem geral nos dois primeiros artigos da lei, nós já vamos ver que ela traz uma harmonia não só com o sistema do direito eleitoral, mas com o sistema da Constituição Federal, que nos protege em todo o arcabouço jurídico que o Brasil vive hoje. Então, todas as leis estão subordinadas a essa estrutura constitucional. De imediato, ela diz que proteção de dados pessoais em gerais, inclusive os meios digitais, é o objetivo dessa lei. Ela diz que o objetivo dela também é proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade, se não direitos constitucionais. Concorda comigo? Proteção dos direitos humanos, que não só são direitos constitucionais, como direitos universais, assinado por cartas em que o Brasil foi protagonista junto com outros países pela ONU, né? Dignidade da pessoa humana, está lá escrito no artigo 1º da Constituição Federal, e o exercício da cidadania, que também é um instituto constitucional. Então, você vê que o que essa lei mira como seu fim, como seu objetivo final, é que todos esses elementos constitucionais eles sejam executáveis através dela, e que seja respeitado. Então, nós não teremos mais, como muitos discutimos, de 88 até recentemente, volta e meia vem essa discussão, doutora Cândido, de que alguns artigos da Constituição Federal são programáticos. Aqui não são programáticos, aqui eles são mandatários, né? Eu tenho como objetivo, no final, proteger os direitos humanos. E essa proteção vem pelo direito do cidadão ter seus dados protegidos sem abusos, né? Outra coisa que me chamou a atenção muito, para dizer da compatibilidade da lei de proteção de dados com o direito eleitoral e com essas eleições, são os princípios escritos no artigo 6º. Um deles a doutora Cândida falou, finalidade. Eu estou colhendo o dado do qual quem está fornecendo para mim tem que saber qual é a minha finalidade. Eu sou um candidato. Então, como candidato, eu vou usar seus dados para o meu processo eleitoral. Tudo bem? Tudo bem. Agora, eu não posso comprar uma mala direta, que Deus sabe qual foi a finalidade dessa mala, e começar a ser distribuído e vendido, como acontece por aí, e isso que antes ainda não estava sendo alcançado com essa força da lei de proteção de dados, mas hoje sim. Nós temos o princípio da necessidade, então eu estou colhendo esse dado com que necessidade, né? A transparência, quem está me fornecendo tem que ter claro qual é a forma que está sendo usado, qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo. Não tem essa de que eu estou protegendo o dado de quem tem que ter os seus dados transparentes, né? Como acontece. O sistema não permite que o senhor acesse seus dados, doutor. Segurança. A segurança é um elemento fundamental do princípio dessa lei. Eu não posso ter dúvida de que aquele meu dado que eu forneci no balcão da loja, ou quando eu fui ao profissional liberal lá, que ele me preencheu um monte de dado, né? Ou quando eu vou comprar algo na internet, que eles me obrigam a preencher um monte de dado, eu tenho que ter obrigação de que aqueles dados estão seguros. Mais ainda, que quem tomou esses dados está prevenindo, criou uma estrutura de proteção desses dados para não ser violado, para não ser invadido, né? E deve estar livre para prestação de contas a esse acesso de dados. Então, você vê que tudo isso, de princípio, estão muito interligados com o processo eleitoral. E, na melhor das hipóteses, um dos últimos princípios que eu cito como exemplo é o não discriminação. Eu não posso escolher um dado no processo eleitoral para discriminar o outro, né? Diminuir o papel desse cidadão, como nós vimos em 2018.
Em 2018 foi um grande paradigma nas eleições do Brasil com fake news. E nos trouxe a sabedoria do TSE, né, do COLEN do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que já em 2018, em dezembro, baixa uma resolução 23.610, e que essa resolução, tanto a inteligência dos seus ministros como da assessoria do TSE, ela já sensível a um processo desgastoso, né, desgastante que foi as eleições de 2018, com os fake news, com falsidade de informação, com dados apontado como crime, sabendo que não era crime, ou seja, tudo isso, ela baixa uma resolução, que essa resolução já no item chamado capítulo 4, ela já transcreve todos os cursos de aplicação da a lei de direito de proteção de dados, né, no capítulo 4, que fala de propaganda via internet. Então, na via internet, nós temos já no artigo 28 uma menção aonde que diz o seguinte, que os dados endereços que foram oferecidos gratuitamente a candidatos, a partidos ou pela coligação, devem ser submetidos e observar a Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao consentimento do seu titular. Eu estou falando isso para vocês com muita tranquilidade, porque esses dias eu recebi um monte de mensagem de candidato que não conheço, né? Então significa que não fui eu que dei o consentimento para isso, né? Então, só para vocês terem ideia do que nós estamos falando com relação à aplicação dessa lei no processo eleitoral. O artigo 31, no seu parágrafo 4º, da mesma forma, ele deixa claro que, observadas as vedações que o caput desse artigo 31 já disse, já vedou a prática irregular de uso de informações e dados, o tratamento de dados de pessoas, inclusive a utilização, doação, cessão destes por pessoa jurídica ou pessoa natural, eu tenho meu banco de dados aqui do meu WhatsApp, eu vou fazer a cessão. Deve observar as disposições da Lei 13.709, de 2018, que é nada mais nada menos do que a Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, para encerrar esse tópico, nós temos, nesse capítulo 4 da lei na regulação de propaganda eleitoral via internet, ele encerra o capítulo, dizendo: aplica-se a esta resolução no que couber as disposições previstas na Lei 13.709. Regra geral do capítulo desta lei é a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vê que foi em 2018. Por que foi em 2018 que o nosso TSE teve o cuidado de trazer nessa resolução já essas inovações? Porque também foi em 2018 que essa lei foi votada e foi sancionada. Então, ou seja, estava em sintonia. Os partidos, coligação, partidos políticos candidatos, já devem ter se adaptado a isso, os partidos já devem ter orientado os seus candidatos. Se assim não o fez, corre sério risco de, no final, ter impugnado algum ato da sua campanha ou até mesmo suas candidaturas, caso utilize de forma indevida, trazendo transtorno, trazendo fraude, trazendo ilegalidades na vida do cotidiano das pessoas. É isso que eu tenho que dizer inicialmente e devolvo aí para a doutora Lorena, que também está conduzindo esse debate, e agradecendo aí a bola levantada pela doutora Cândida. Ótimo, obrigado, doutor Gilberto, realmente bem esclarecedor sua fala, trazendo todo o contexto desde 2018 para cá, né, de como o Tribunal Superior, os tribunais regionais eleitorais estão cuidando desse aspecto da proteção de dados, da privacidade de dados. Realmente é importantíssimo que todos possamos nos adequar e cumprir essa lei, né? Cidadãos, empresários, profissionais liberais, administradores públicos e parlamentares, todos terão que sim se adequar e cumprir o que a LGPD está agora vigendo e ditando. Bom, dando sequência imediata a esse segundo bloco, né? Eu creio que a doutora Cândida abordará um pouco mais sobre os principais, as consequências da lei
né, para aquele cidadão que não se adequa ou as principais obrigações que a lei, né, demonstra hoje obriga hoje as pessoas aos cuidados que ela demanda dos cidadãos, dos eleitores, dos candidatos, das empresas também, de um modo geral. Então, doutora Cândida, por favor, passa a palavra. Eu pegando um gancho no que o Gilberto falou, a palavra consentimento e a questão do consentimento, que ele é a base legal para que a gente possa, a partir de agora, tratar dados pessoais, inclusive é citado de 8 a 9 vezes essa palavra na lei, e é importante deixar claro que, a partir de agora, o consentimento tem que ser expresso e inequívoco. Você tem que realmente expressar a sua vontade de uma maneira expressa para que seus dados, a partir de agora, sejam coletados e tratados. E eu sempre faço a seguinte brincadeira, que aquela máxima que a gente costuma dizer, quem cala consente, não se aplica à LGPD. Na LGPD, a gente efetivamente tem que consentir que os nossos dados sejam coletados e tratados. Inclusive, eu tenho observado, acho que todo mundo tem observado, que eu tenho sido, por exemplo, eu como consumidora, como titular de dados, tenho sido procurada por algumas empresas que, a partir de agora, estão buscando que a gente passe a dar o consentimento para que elas continuem nos abordando, para oferecer produtos, serviços e promoções. E algumas, inclusive, com uma abordagem muito simpática. Esses tempos, eu gosto sempre de dar exemplos práticos, que isso é muito interessante. Eu recebi um e-mail de uma empresa falando assim, eu tenho aqui o seu e-mail, o que eu faço com ele? Eu achei muito engraçado, que foi uma abordagem muito simpática, mas que acabou me provocando a consentir que eles voltassem a tratar meus dados pessoais. Na verdade, os nossos dados pessoais, eles não podem ser utilizados como um produto, né? E a gente sabe que muitas vezes eles são utilizados como produto. Inclusive, existe um projeto de lei que está tramitando para a inclusão da proteção de dados no rol dos direitos fundamentais. Realmente, como o Gilberto bem falou, a questão da privacidade, ela está lá desde a Declaração do Direito Universal, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, é um tema que já tem sido falado muito e é extremamente importante em todos os aspectos. É o momento que, com a base de dados, você direciona todo um comportamento, não só político, mas todo um comportamento comercial. Então, o valor que isso tem é, assim, imensurável. Eu gosto muito de um pensador da atualidade, que é o Harari. Acho que a maioria das pessoas conhece pelos livros que ele publica, tem um famoso Homo Sapiens e outros livros. E ele fala, num livro que eu gosto muito, que até recomendo, que chama 21 lições para o século XXI, em que ele fala o seguinte, que lá nos primórdios, logo que se estabeleceu a sociedade civil, quem tinha o poder, quem era o dono, quem tinha, né, a posse das terras. Quem tinha a posse da terra tinha o poder naquele momento da nossa história. Depois, com a Revolução Industrial, o poder passou para a mão de quem? Quem detinha os meios de produção, as máquinas. No século XXI, quem é que vai ter o poder? Quem detém a maior base de dados. Então, a gente fala que hoje a gente vive num Big Brother, né? Na verdade, não é nem um Big Brother, são Little Brothers, porque nós somos monitorados o tempo todo, e as empresas que mais tiveram lucro e receita nos últimos anos, pelo menos no último par de anos, foram as empresas que trabalham com a coleta e que detêm as grandes bases de dados. Então, assim, realmente, eu não vejo problema nenhum que se tenha uma base de dados desde que ela tenha sido devidamente consentida. E o que se observava antes, Gilberto, exatamente, inclusive, com relação às campanhas eleitorais, é que muitas dessas bases de dados, e ainda, infelizmente, elas são compradas naquilo que a gente chama que é a Dark Web, que, na verdade, existem grandes bancos de dados que são comercializados e as pessoas acabam sendo abordadas não só para eleições, mas para compras e uma série de coisas. E você fala o seguinte, muito importante essa questão dos dados que conseguem discriminar as pessoas, que o que a lei chama de dado sensível. A lei fala o dado pessoal, né, que é aquele dado de pessoa natural, e ela abre um capítulo para tratar dos dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? São aqueles dados que podem, de alguma maneira, discriminar o indivíduo. Então, gênero, né? Orientação sexual, questões relacionadas à saúde, à idade, à renda, que são dados que, em dado momento, você pode direcionar ou até mesmo discriminar, né? Raça, religião, né?
Então, são dados extremamente sensíveis e que merecem, inclusive, na lei, um cuidado especial, o que eu acho extremamente importante. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, eu sempre gosto de trazer os exemplos, né, do nosso dia a dia, e eu tenho uma mãe idosa, tem 80 anos, minha mãe, ela é pensionista, ela está fazendo tratamento oncológico, mas ela tem uma renda razoável e é viúva e mora sozinha. A quantidade de coisas que tem chegado na minha mãe ultimamente, oferecendo produtos e serviços, é absurda, e nós muitas vezes temos que acabar monitorando isso para que ela não saia colocando cartão de crédito dela em tudo e adquirindo coisas que ela sequer precisa. Mas por quê? Porque em algum momento a minha mãe está fazendo parte de um perfil de pessoas com uma renda tal, viúva, solitária, que não pode quase sair de casa, então ela acaba sendo um alvo extremamente interessante para uma série de empresas que têm oferecido para ela produtos e serviços. Então, esse tipo de coisa, o mau uso que se busca coibir. Falando um pouquinho dos riscos, e esses tempos eu li um artigo muito interessante e que ele fala de como as empresas estão se posicionando com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí ele fala que existem 3 tipos de empresa. A primeira, um tipo de empresa que desconhece por total a lei, nunca ouviu falar, não tem a mínima ideia do que se trata. Existe esse grupo, e esse grupo é grande. Um segundo grupo, Gilberto, que fala o seguinte: essa lei não vai pegar, que é a história que eu digo que o Código de Defesa do Consumidor foi a lei que pegou, então tem o que está apostando que a lei não vai pegar, e ainda por cima, ou então está apostando que como a NPD só vai poder fiscalizar a partir do ano que vem, então eles têm mais um ano para se adaptar. Então a lei não vai pegar, isso aí não vai dar em nada, enfim. Tem um terceiro grupo, que é as que estão correndo aí contra o tempo para se adaptar. Agora, tem um quarto grupo, que esse a gente quase não menciona, porque é um grupo muito pequeno, que é as que já estão adaptadas, que já estão em conformidade. Porque, efetivamente, como você bem disse, Gilberto, as empresas tiveram 2 anos para se adaptar. E digo mais, antes da lei ser sancionada, em 2018, o projeto de lei tramitou por quase 10 anos. Quase 10 anos de tramitação desse projeto. Então, assim, o empresário, as pessoas minimamente informadas, já pelo menos em algum momento ouviram falar a respeito. Mas, de qualquer maneira, tivemos aí 2 anos, né, para nos adaptarmos, e a gente observa hoje nas estatísticas, nas pesquisas, que, infelizmente, a maioria das empresas ainda não está com o seu plano de adequação. E aí, muitos me perguntam, hoje mesmo fui questionada sobre isso, de um colega, falando o seguinte: estou conversando aí com a empresa e eles estão muito tranquilos porque eles insistem que só vão ter algum problema, que podem ter algum problema só a partir de agosto de 2021, que é quando a autoridade nacional vai poder fiscalizar e autuar. Aí eu gosto também sempre de falar das minhas experiências. Eu, antes de abrir meu escritório, eu trabalhei à frente de departamento jurídico de grandes empresas, inclusive uma concessionária de energia elétrica, que eu fiquei 7 anos à frente da parte jurídica, da parte contenciosa. E traçando um paralelo, que eu gosto de traçar, não que seja igual do ponto de vista jurídico, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é exatamente igual à ANEEL, que é o órgão regulador, mas vão guardar alguma semelhança na parte de fiscalizar, normatizar e até mesmo autuar. O problema da concessionária nunca foi a ANEEL, sempre foi o quê, Gilberto? A judicialização. Porque o Brasil tem uma característica de as pessoas não buscam muitas vezes a via administrativa, né? Inclusive a gente tem batalhado muito, eu mesmo como advogada, como conselheira da ordem, temos batalhado muito que as pessoas busquem métodos alternativos de resolução de conflito, porque o judiciário já não dá mais conta mesmo. E tem que se buscar, e o advogado que pensa que vai perder trabalho com isso, muito enganado, porque a mediação, a arbitragem e outros meios precisam ter advogados para representar as partes. Então, o judiciário não pode mais ficar só sendo o saque, né, sendo a ouvidoria das empresas. O judiciário tem que ter o seu papel que ele já tem. Então, estou dizendo o seguinte, mas o brasileiro, isso aí é histórico, tem essa característica de judicializar. Né? Então, e lembrando que a lei, como você também bem disse, ela já está em vigência desde o dia 18 de setembro, surtindo todos os seus efeitos, com exceção do que diz respeito à fiscalização e atuação da autoridade nacional. No momento que surge todos os seus efeitos, ninguém pode, primeiro, negar o desconhecimento da lei.
E segundo, estamos todos, inclusive nós, advogados, porque o profissional liberal também está sujeito a essa legislação, obrigados a cumprir a legislação. Inclusive, tem o artigo 42 da lei que fala da responsabilidade por indenizar aquele que for lesado ou tiver, tanto do ponto de vista patrimonial ou do ponto de vista, inclusive, moral. E esse artigo 42, ele guarda muita semelhança com alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu digo que são primas irmãs essas leis, porque, inclusive, Gilberto, ele fala da possibilidade do juiz inverter o ônus da prova. Então, a gente tem, mais uma vez, uma semelhança muito grande. Então, eu sempre gosto de dizer, as empresas que elas estão aguardando ano que vem, elas podem ter uma surpresa aí pelo meio do caminho. Nós temos observado, inclusive, é um trabalho que tem sido feito aqui pelo nosso escritório, um aumento absurdo, mas tem sido, assim, exponencial de reclamações naquele site que todo mundo conhece, que é o Reclame Aqui. Tem sido, assim, diário, um aumento, a gente inclusive tem os gráficos, e eu posso depois disponibilizar aí nas minhas redes sociais, inclusive já está, todos os dias um aumento muito grande, e pessoas que realmente já estão fundamentando a sua reclamação com base na LGPD. Ou seja, as pessoas estão começando devagarinho a conhecer o tema. A lei só talvez não tenha maior impacto agora, estou falando assim, do ponto de vista das pessoas estarem judicializando ou questionando isso, porque a gente sabe que o holofote hoje da mídia e dos meios de comunicação tem sido o Covid, né, por motivos óbvios. Então, mas a gente entende que as pessoas cada vez mais vão se empoderar dos seus direitos como titulares de dados, vão conhecer os seus direitos e vão querer fazer uso desses direitos, o que é extremamente importante. Tem até na verdade não é exatamente um comercial, mas um vídeo que eu gosto muito, mas eu vou contar um pouquinho, porque ele exemplifica exatamente isso. Um sujeito fora do Brasil armou uma tenda, um artista plástico armou uma tenda para vender os seus produtos numa estação de metrô. Eu adoro esse exemplo. E ele foi lá, botou camiseta, canecas, t-shirts, pôsteres da sua arte, e as pessoas chegam na loja e querem adquirir. E aí, o preço, a etiqueta é data dólar, data no sentido de dados. Então, ele não vende, não tem nenhuma. A moeda são os seus dados pessoais. Aí vai chegar assim, Gilberto, você quer essa caneca? Ok, mas essa caneca, ela custa, eu quero saber o nome completo da sua mãe, do seu animal de estimação, no dia que você casou, o que você gosta de comer. Aí a pessoa, quando recebe essa abordagem do vendedor, ela fica muito surpresa e ela diz, não, ela já vai abrir na carteira, eu quero pagar com cartão. Ele disse, não, eu quero ver sua conversa do WhatsApp, eu quero saber as últimas doenças que você teve. E todo mundo reage de uma maneira negativa, ninguém quer. Todo mundo quer pagar com dinheiro. Mas, na verdade, isso é um grande laboratório, porque nós fazemos isso o dia inteiro e o tempo todo, só que, na verdade, a gente não vê essa troca dessa forma tão caracterizada, como foi feita ali, tão teatral, mas a gente não enxerga essa troca, mas essa troca ocorre o tempo todo. Esses dias fui fazer uma compra numa farmácia e eles me ofereceram um desconto de 10%, mas eu tinha que fornecer... Na verdade, eu achei que fosse só o CPF, que já é um dado pessoal, mas aí foram me pedindo uma série de informações e eu fui fornecendo. Porque, na verdade, era uma compra muito grande que eu estava fazendo e era significativa aqueles 10%. No outro dia, eu cheguei aqui no meu escritório e brinquei com os meus sócios. Eu falei, ontem à noite, vendi meus dados pessoais por R$80, que foi o valor do meu desconto, né? Então, assim, realmente, o desconto que a gente recebe, porque tem que preencher aquelas cadastros e o desconto não poderia ter uma contrapartida, e a gente tem que lembrar que os nossos dados pessoais fazem parte do nosso patrimônio, porque o valor é absurdo. Então, essa conscientização que ainda a população não tem, se a gente sair na rua e perguntar para as pessoas, poucas sabem do que se trata, elas estão começando a tomar conhecimento a partir de agora. Então, eu enxergo, com a minha experiência de 20 anos à frente de contencioso, empresas, talvez a gente vai enfrentar um volume grande de judicializações. Já temos observado alguns movimentos do Ministério Público com relação a empresas que comercializam banco de dados. Isso realmente já temos algumas ações, tivemos no Distrito Federal uma ação. Tivemos de um consumidor também que eu achei muito interessante, que foi um rapaz, se não estou enganada, do Recife,
em que ele se negou a fornecer a biometria dele, facial, para poder fazer a recarga do cartão dele de transporte, né? E aí entrou com uma ação porque ele não quis, né, submeter a biometria para poder recarregar o cartão dele. Ou seja, foi muito interessante. Esses dois exemplos eu gosto muito, mas temos outras ações, e inclusive como a autoridade nacional ainda não está fazendo o papel que ela tem, né, de fiscalizar, autuar, nós temos observado, inclusive, o IDEC, né, Instituto de Direito do Consumidor, hoje mesmo, ontem, ele notificou uma grande rede de laboratórios brasileira, uma rede muito grande, com relação à manipulação e vazamento de dados. Então, a gente tem visto já os órgãos de defesa do consumidor se movimentam, os PROCONs já estão, inclusive, customizando nas suas páginas a opção para que você possa reclamar ou fazer algum tipo de registro com relação aos seus dados pessoais, ou que foram coletados sem o seu consentimento, ou que estão errados e você quer a correção, ou qualquer coisa que diga respeito ao tratamento dos dados. Um outro detalhe que eu gostaria de frisar aqui, a questão novamente do consentimento. Consentimento pode ser revogado. Então, as empresas, no processo de adaptação, elas têm que criar mecanismos em que, a qualquer momento, o titular de dados pode dizer o seguinte: olha só, até então eu consenti que você utilizasse meus dados pessoais, agora eu não quero mais. E aí muitos me perguntam, porque a LGPD, o que das coisas que eu acho mais apaixonante, porque ela se fala com todas as áreas do direito. Então, é o seguinte, ela está entrelaçada com toda a legislação. Por exemplo, a legislação trabalhista tem um impacto enorme. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria. Um dos direitos do titular de dados é revogar o consentimento, ou então outro direito é pedir a exclusão dos seus dados de um banco de dados que em dado momento ele fazia parte. Aí alguém me pergunta, então, se o funcionário fornece seus dados pessoais para a empresa em que ele está trabalhando, quando ele sair e for desligado da empresa, ele pode, no outro dia, com base na LGPD, pedir a exclusão dos seus dados daquela base de dados. E como é que fica a empresa? Pois bem, por isso que é importante as áreas se falarem, a legislação se falar de uma certa forma, e está tudo entrelaçado. Porque, na verdade, qual vai ser a justificativa dessa empresa para negar a exclusão dos dados da base de dados? Qual vai ser a justificativa? O empregado tem 2 anos para pleitear uma ação, para poder ingressar com uma ação trabalhista, e pode pedir, eu não sou advogado trabalhista, mas ele pode pedir os 5 anos, né, com relação aos fatos. Então, aí é uma base legal que você vai poder dizer, olha só, para esse pedido, exatamente por causa dessa base legal, eu não vou poder atender o que diz. Então, por isso que é importante, Gilberto, exatamente que as áreas se falem, que o direito todo conheça. Eu acredito que todos os operadores do direito precisam conhecer a LGPD, porque em algum momento ela vai estar se falando com a legislação em geral. Então, assim, é extremamente importante. Uma outra área muito importante para o projeto de implementação, há pouco estava até tendo uma reunião sobre isso, é a área de segurança da informação, porque nós, advogados, não temos o conhecimento necessário com relação à segurança da informação, porque a maioria dos dados, eles estão hoje na web, né? A gente utiliza os meios virtuais, e aí com a questão de vazamento de dados, uma série de travas que tem que se colocar para que isso não ocorra. Isso tem que ser feito por um especialista em segurança da informação, extremamente importante, essa parceria, principalmente nos projetos de adequação. Nós temos aqui algumas experiências no nosso escritório, em projetos de adequação da LGPD, em que trabalhamos com uma empresa, sempre, né, em parceria com alguma empresa de segurança da informação, para que pudesse ter essa visão digital. Agora, não sei como é que tá. Ih, meu tempo acabou, já acabei de receber aqui uma mensagem. Eu já falei no início antes de nós começarmos a nossa live, que se deixar, eu vou até amanhã de manhã falando sobre isso, eu tenho um problema seríssimo. Mas deixar o meu colega aqui, que sempre fala muito bem, para complementar aqui a minha fala, e depois a gente precisar, a gente volta mais um pouquinho. Desculpa ter passado. Não, imagina, as suas palavras, suas colocações foram fundamentais para contextualizar agora de forma mais prática, né, como que essa lei vai se aplicar. Eu sou uma entusiasta do assunto, Lorena, se deixar, eu sou gosto, uma apaixonada, e a gente vai falando e não perde a noção do tempo. Pois é, mas é ótimo. Doutor Gilberto, então, para concluir as exposições, e a gente depois, na sequência,
começar um bate-papo mesmo, de responder até algumas dúvidas e perguntas que têm chegado, faça suas ponderações agora, fazendo o link sobre a resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, né, sobre essas eleições de 2020, e o que ela fala já sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Por favor. Seu microfone está no mudo. Aí. Estou dizendo que as paixões movem o mundo, então, de certa maneira, seu entusiasmo pelo tema, pela situação em que nós estamos vivendo, principalmente depois da pandemia, onde que o meio digital passou a ser uma coisa mais essencial que tudo que a gente possa imaginar, né? Quer dizer, ninguém imaginava não passar pelo seu escritório um dia, uma hora, achando que o mundo ia acabar se não passasse por lá, né? Nós aprendemos com a pandemia que nós podemos ficar dentro de casa e daqui gerenciar o mundo, porque nós vamos estar interligados, né? A internet passa a ter um papel importante e a lei vem na boa hora, porque ela vai, então, dosar como é que nós vamos nos comportar. No caso concreto do nosso tema principal, que são as eleições, eu vou dar aqui alguns exemplos de como eu entendo que a Lei Geral de Proteção se aplica no processo eleitoral. Por exemplo, coleta e uso de dados pessoais deve ter consentimento pelo titular, né? Precisa de uma aprovação. Então, esse é um primeiro dado importante, né? Quem estiver usando dados de bancos de dados comprados, né? Ou cedido, doado de terceiros, sem que haja por parte daquelas pessoas que estão presentes naquele banco de dados ter autorizado, certamente poderá ou não ter problema de acordo com o tipo de reação dessas pessoas. É necessário informar, por exemplo, que para fins, as informações serão utilizadas se tem um formulário, está solicitando dado para enviar campanhas publicitárias, isso deve estar claro. Eu tô preenchendo seus dados aqui na rua. Fulano, você me arruma seus dados aqui, seu endereço, seu telefone. É para quê? Né? Eu vou fornecer esse dado para quê? Para minha campanha eleitoral, ou o partido está solicitando para criar seu banco de dados. Né? Então, isso é importante, que essa forma em que se entrelaçam as relações das pessoas com uma singela falta de maldade, a gente tem que estar atento agora, porque a gente já viu o tamanho dos problemas que tem. Né? O cidadão tem direito a saber como uma empresa, como um candidato, como um partido obteve os dados a seu respeito. Isso é muito importante. E ele pode pedir a remoção, como disse a doutora Cândida, se a justificativa de como conseguiu e o uso que está sendo dado não obtiver o reconhecimento por parte do detentor daquele dado. Então, a doutora Lorena, no início, fez aquela exposição. Você já ligou para alguém para consultar sobre um trabalho, um plano de celular, de internet, e quando você entra no seu Face, você já tem um monte de oferta lá? Você entendeu? Quer dizer, como é que nós vamos limitar o Face? Né, nesse tipo de tarefa? Né? Então, isso é muito importante. Significa que você não tem seu dado protegido. Você conversou no WhatsApp ou conversou no telefone comum, a Claro já está criando um monte de demanda para você no dia seguinte. Então, não foi dado os dados para o Face com essa finalidade, por exemplo. Ele usou, abusou até agora, então está na hora da gente discutir como é que nós vamos trabalhar isso aí. O cidadão, por exemplo, também, ele tem direito a saber como uma empresa, ou como um candidato, ou como uma organização qualquer armazena os dados, né? Que medidas que esses dados estão tendo segurança? Não, eu ponho lá na gaveta lá de casa, né? Não, eu tenho lá um arquivo que eu guardo todos esses dados de vocês. Então, esse armazenamento, como a doutora Cândida citou, ele passa a ter uma relevância. E eu digo até que a responsabilidade objetiva se aplica nesse caso de quem tem a responsabilidade de tomar o dado do outro. Se ele não protegeu, se ele não criou sistema de segurança contra hackeamento, contra invasão de dados, contra o uso ilegal de dados,
certamente a responsabilidade será objetiva. Então, não terá como ele não pagar uma indenização ou receber qualquer tipo de penalidade, não só civil, né, como também até criminal, conforme for o envolvimento dele na cessão desses dados. Em caso de vazamento de dados, então, se eu tenho dado no meu escritório e vazo os meus dados, né, é preciso avisar imediatamente a autoridade competente para isso e as pessoas afetadas, até para que elas saibam que seus dados foram vazados. Né? A gente vê isso muito entre os amigos do Facebook, quando alguém invade os dados dele, né, ele logo avisa para todos nós, gente, olha, se alguém aparecer com alguma mensagem estranha, não sou eu, meus dados foram invadidos, e eu já tomei minhas providências, mas eu estou comunicando a vocês. Quer dizer, o individual, o cidadão comum, ele faz isso com uma coisa meio singela, né? Mas, sem dúvida, já demonstra a responsabilidade que as pessoas já vão adquirindo nesse sentido. Então, isso é muito importante, e isso vai dando alguma coisa de grau, né? De relevância nessas relações. Né? De cara, nós vamos conversando aqui, as dúvidas vão surgindo de vocês, encerrando minha fala, vai abrir para debate. Então, quem tiver dúvida, ou quem quiser instigar o debate, pode entrar na página do Insere, fazer suas intervenções, principalmente sobre esse tipo de proteção. Bem, o eleitor cidadão, ele vai participar de uma eleição, né? Então, de cara, nós já falamos que o candidato ele precisa ter essa autorização para uso, né? Isso significa que se não há um cadastro que tem uma autorização, e aí vem assim, eu tenho o meu cadastro pessoal, isso já embute uma autorização? Olha, a princípio sim, mas aquela pessoa que está no seu cadastro pode não gostar de constar naquele cadastro sendo usado num processo eleitoral. Então, por isso que é importante que, se houver manifestação nesse sentido, é importante que você imediatamente já corrija ou que faça uma consulta prévia. Meus amigos, sou candidato e volta e meia estarei postando aqui alguma coisa voltado para vocês. Eu espero que vocês não rejeitem, mas se rejeitarem, me comuniquem que eu tomarei as providências. Um exemplo bem simples, que é importante, quem tem já seu banco de dados formado, sua agenda pessoal, né? Qualquer pessoa poderá exigir o cancelamento, como já foi dito pela doutora Cândida, poderão fazer denúncias, né, que envolvem a campanha eleitoral de uso por candidatos ou por partidos, e vamos muito mais além. Mas o que eu quero, então, aqui tratar para encerrar? São as penalidades na lei eleitoral para quem utiliza os dados de forma inconsistente ou de forma indevida, ou dados falsos, né? Ou crimes que não são verdadeiros, mas imputação de crime, né? Eu vou dizer o seguinte, a multa pela resolução, ela varia de 5 mil a 45 mil reais no âmbito da lei eleitoral vigente. Essas multas podem ser acumuladas com sanções criminais e cíveis cabíveis, né? Bem, e no caso, eu vou depois citar como é que algumas dessas sanções podem ser, né, na prática acontecer, mas de qualquer maneira, o que eu tenho a dizer é que, no caso deste crime, essa pena, ela pode ser, no caso de aplicação da prática criminal, de uma prática penal, a pena ela vai variar de 3 meses a 4 anos, quem incorrer, né, em ilegalidades no uso e na adoção nos dados do cidadão. A utilização de símbolo e imagem semelhante a órgão público, pessoas ou grupo contratados ou não para divulgar fatos que sabem falso, pessoas ou grupos contratados ou não para divulgar fatos imputados falsamente como crime, são agravantes de toda essa parte e pode levar a uma penalização maior, né? Então, nós estamos chamando de agravantes as penalidades que a lei eleitoral ela expõe. O que a Lei Geral de Proteção de Dados soma a essas penalidades? A doutora Cândida falou que é o que está em vigor imediato, que é a indenização. Quem se sentir prejudicado no processo eleitoral
poderá, usando como base a legislação de proteção de dados, requerer a indenização, né? Então, ela vai fundamentar esse pedido, vai mostrar as provas, vai dizer o quanto que ela foi prejudicada, quanto sua imagem foi arranhada, por exemplo, né? Ou alguém que, por exemplo, foi usado em uma campanha de um candidato, mas ela está apoiando outro, né? Quer dizer, por algum motivo, ela não foi consultada naquela imagem dela. Então, isso já é uma forma de você estar penalizado, inclusive com indenização. Bem, dessa forma, eu quero dizer que, para finalizar essa parte da aplicação de normas da legislação de proteção de dados com a eleição de 2020, eu tenho que dizer o seguinte: além da multa, além do crime, se o disparo em massa for considerado ato grave, ou se houver comprovação de que isto afetou o resultado de uma eleição, o candidato pode ser cassado ou declarado inelegível. Deixei isso para falar por último na minha fala, porque a polêmica de 2018, que arrastou durante esse período todo, que foi disparo na semana da eleição, antevéspera das eleições e no dia das eleições, que inverteram totalmente o resultado eleitoral. Nós temos, assim, 1000 casos e o TSE está lá com um monte de processos, porém, ficava naquela dúvida e aquela discussão se tinha lei que poderia ser aplicada para aquelas eleições. Estão lá discutindo, eu não vou dizer qual é a minha opinião sobre a aplicação ou não das normas existentes à época para esse tipo de comportamento, mas nessas eleições agora tem. Então, preste atenção. Quando você, eleitor, receber um dado que você não sabe se tem características de verdade, se você acredita na falsidade daquele dado, não publica. Se você tem dúvida que aquele dado é verdadeiro, não publica. Porque você pode, de certa maneira, estar sendo buscado numa varredura para entender desde a origem daquela informação falsa, desde aquela origem de uma declaração de crime que não foi crime, né? E pode chegar até você. Isso eu tenho sempre dito aos meus colegas, quando me vem com fake news, né? Eu devolvo dizendo, olha, cuidado, que hoje se rastreia com muito mais facilidade essa sua intervenção, essa sua essa sua postura de republicar a informação sem consultar antes. No processo eleitoral isso é sensível, a doutora Lorena citou no início da sua fala a repercussão disso que teve nas eleições dos Estados Unidos, no plebiscito na Inglaterra, que ia ou não determinar a saída do Reino Unido da Comunidade Econômica Europeia, no qual os dados foram manipulados e foram, em massa, reproduzidos para inverter a posição ou a tendência que havia daquele eleitorado ou da vontade daquele cidadão, daquele povo. Então, é cassado o mandato, é declarado inelegível. Então, quem vai diplomar, quem vai tomar posse, pode ser surpreendido caso, na sua campanha, usou de práticas que não estão em acordo com legislação eleitoral e a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu encerro aqui por enquanto e me colocando à disposição aí para a gente continuar conversando sobre o tema. Agradeço mais uma vez aí, estou vendo que o Luiz voltou a nossa imagem, se tornou público agora a sua presença, Luiz, e agradeço aí mais uma vez, não só a sua participação, como a contribuição para que esse debate possa ter acontecido e o convite que nos foram feitos. Tá? Excelentes exposições, doutores. É uma honra realmente poder conhecer um pouco mais sobre esse tema e aprender com os doutores expositores hoje. A gente tem algumas perguntas que foram chegando e vou abri-las para que vocês possam responder. E eu gostaria apenas de fazer de repente, uma pergunta e um comentário / pergunta para os colegas. No caso das penalidades que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe, elas estão previstas para começar a serem impostas
a partir do ano que vem, setembro de 2021, correto, doutora Cândida? Corrija-me se eu estiver errada. Mas pelo que eu li, são as sanções administrativas, né? Eu gostaria de dizer, administrativas. Isso, eu gostaria que os doutores colocassem quais seriam essas sanções administrativas que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, que parece que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem vai fazer toda a verificação, processo, para poder aplicar essas penalidades, essas sanções administrativas, e também discorresse sobre os casos judicializados já, né? Parece que essas quebras de dados, esses tratamentos de dados inadequados que resultam em danos morais até para o cidadão ou para alguma empresa, eles já podem ser questionados pela via judicial, né? Utilizando-se dos instrumentos do Código Civil e do Código de Consumidor, né? Daí a empresa ou o profissional liberal até, ou a administração pública pode ser responsabilizada civilmente a ter que indenizar, né, aquele cidadão, aquele consumidor que se sentiu lesado pelo mau uso dos seus dados. Então, só um breve comentário dos doutores sobre essa parte de sanções e penalidades que a lei prevê. Lorena, com relação às sanções administrativas, eu vou resumir um pouco das sanções. Claro que a ANPD não vai sair, nem deveria sair aplicando sanções sem passar por um processo, né, minimamente de contraditórios, notificações, enfim, e sempre, né, muito pautada na boa-fé, que inclusive é citado na nossa legislação na LGPD inúmeras vezes. Mas as sanções podem chegar, como eu disse, a 50 milhões de reais ou 2% sobre o faturamento da empresa, mas eu chamo muita atenção para outras duas sanções que podem ser aplicadas que talvez sejam tão graves ou até maiores do que a sanção do ponto de vista monetário. Uma delas é tornar pública a má utilização dos dados pessoais ou incidente que ocorreu, que isso pode ferir imensamente a imagem daquela empresa, e a gente sabe que nós no Brasil, graças a Deus, estamos passando por um processo muito de retomada de valores e de questões que envolvem principalmente a imagem. Então, a gente vê muitas empresas que tiveram uma perda grande nos últimos tempos em razão de danos que foram à imagem, inclusive, ou dos seus administradores, ou por essa razão. Então, o dano à imagem, que a gente sabe que tem um valor intrínseco muito grande, que é a questão da credibilidade da imagem de uma empresa. Pois bem, outra que pode ser aplicada é a exclusão da base de dados. Que isso, para algumas empresas, é a morte, é o fim. Porque, principalmente, quando a gente fala de empresas que trabalham, cujo core business é a base de dados, que eu digo o seguinte, que elas não estão em cima de tijolos e cimento e pedra, elas trabalham com base de dados. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do aplicativo de mobilidade urbana. Ele trabalha com base de dados, porque a frota toda dele é de terceiros. Então, qual é o patrimônio do aplicativo de mobilidade? É a base de dados. Se em algum momento uma decisão para excluir a base de dados, eles podem fechar a porta e ir embora para casa. Então, com relação já à questão judicial, sim, a pessoa que se sentir lesada já pode demandar na justiça, com base mesmo na LGPD. E outra coisa também que a gente não pode esquecer, do Ministério Público, que já tem desempenhado, inclusive, um papel importante, já propôs algumas ações, principalmente com relação a empresas que comercializam, segundo o Ministério Público, bases de dados sem a devida autorização. Inclusive, teve uma decisão recente em que foi parte eu vou citar porque, na verdade, ela não foi parte como se estivesse comercializando, mas, inclusive, é público o tema, que foi impetrada também contra o Mercado Livre, porque para que ele excluísse da sua base, né, de ofertas e de empresas que estão ofertando seu serviço, uma empresa que estava ofertando compra e venda de base de dados, inclusive com uma multa diária para que se fosse retirado da base do Mercado Livre, essa empresa, uma multa diária, eu acredito, de R$2.000, se eu não estou falando bobagem, minha memória também essa hora não está mais me ajudando. Mas a gente tem observado uma atuação do Ministério Público, que inclusive o artigo 42 da lei fala da reparação de danos, inclusive coletivos.
né? Então, em dado momento, se o Ministério Público observar que uma coletividade foi lesada em razão do mau uso de uma base de dados, de uma coleta irregular, ele pode ajuizar uma ação, inclusive pedindo aí multas diárias ou indenizações coletivas. Então, e a gente, outra coisa que eu acho muito importante, se observa, está extremamente preparado, tem feito inúmeros eventos com relação ao tema, e o Ministério Público, assim como o nosso Judiciário, também tem que se adaptar e já está trabalhando adaptado à LGPD. Acho que estou respondendo a sua pergunta. Sim, tá sim. Perfeito. Doutor Gilberto, quer fazer alguma consideração a mais? Está sem o microfone. Eu percebi também que algumas outras sanções administrativas previstas na Lei de Proteção de Dados, elas também são muito importantes, porque ela pode suspender a atividade da pessoa, pode proibir a atividade total ou parcial. Você imagina se por causa de um não compromisso, né, com aquele dado do cidadão ou dos cidadãos, você tem que não mais ter sua atividade funcionando ou suspender sua atividade. Se for um processo administrativo, nós sabemos que no Brasil, falou o nome processo, ele tem uma lentidão, né, uma vagareza, e que ele litiga contra quem precisa de estar atento na atividade econômica, né? Já imaginou no âmbito de uma empresa tá suspenso uma atividade dela em virtude desse descompromisso, né? Então, assim, eu acho isso também muito interessante. No caso da lei eleitoral, já disse no início que o TSE foi bem visionário e ele amarrou bem as penas no capítulo 10 desta resolução do qual nós comentamos já no início, né, a resolução 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Né? O capítulo 10 ele é rico em detalhes, e algumas dessas penalidades, ele diz, inclusive, que, no caso, no que couber, caberá também as penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem quiser, como é que eu faço para saber se o que eu estou praticando, ele está ou não em consonância com a lei, nós temos a resolução, ou consulte seu advogado, ou consulte seu assessor jurídico, né? Ou consulte o seu orientador de marketing nessa campanha, para que você não entre em situações que possam depois prejudicar seu resultado, né? E eu estou vendo que as pessoas todas estão na cabeça que vão ser eleitas, né? E qualquer percalço no curso dessas eleições podem desvirtuar essa disposição, essa esperança. Isso. Complementando a sua fala, doutor Gilberto, aliás, corroborando com ela, chegou uma pergunta da Marina Lima, de Caeté, Minas Gerais, e ela indaga: o candidato pode usar a sua agenda pessoal que formou antes da candidatura para enviar o material de campanha? Grande Marina. Doutora, pode responder primeiro, doutora. Você responder, Gilberto, mas posso responder também. A agenda pessoal, eu não vejo que tenha algum impedimento, desde que seja exatamente a agenda pessoal, né? Eu queria fazer uma colocação. Eu acho muito importante para o eleitor, nesse momento, observar como os candidatos estão se comportando com relação ao LGPD, porque já diz muito do candidato, né? Ou demonstra que o candidato cumpre a lei, ele deve cumprir a lei depois durante o seu mandato, e principalmente que o candidato é minimamente informado, né? Então, eu sempre falo, né, nas oportunidades que eu tenho de falar sobre o tema, observe se o seu candidato está cumprindo a lei, porque isso já é um indício muito importante. Mas sim, a agenda pessoal, eu não vejo problema nenhum. Inclusive que ele pergunte, né? A sugestão é que o candidato pergunte a partir, eventualmente sou candidata, que não é o caso, mando para o Gilberto na minha agenda pessoal, pergunte se ele concorda que eu continue enviando, né? Até para não perturbá-lo com relação a isso. Acho que é o adequado, que deveria ser feito dessa forma. Não sei se o Gilberto concorda comigo ou não. Não, recebo sua mensagem, sua candidatura, e vou fazer campanha para você, inclusive.
Não, eu concordo, sim. Não, eu concordo, sim. Acho que a agenda pessoal, ela tem esse conteúdo pessoal. As pessoas que já estão ali, de certa maneira, já aceitam aquela convivência de troca de mensagem, né? E se não está satisfeito, ela deve, a lei lhe permite, né? Ou pedir à pessoa para encerrar aquele tipo de comunicação, né? Ou ela pode simplesmente bloquear. A gente sabe que tem recurso nos grupos de WhatsApp, recurso individual, que isso permite que a pessoa execute direto esse seu direito, né, de proteção dos seus dados. Então, por exemplo, se é uma pessoa que manda muito fake news, certamente pode e deve bloquear essa pessoa, porque essa pessoa não está te ajudando a ser alguém que seja esclarecido, que possa contribuir com a visão humanista da sociedade, né? Então, o candidato, se ele está pregando coisas justas, mesmo que você não vá votar naquela pessoa que é sua amiga da sua agenda, né, mas você está recebendo, entende que é importante, você não vota, mas de repente você pode indicar para alguém, isso é muito comum. Agora, o que não pode se tem alguém daquela lista pessoal, né, que tem sua outra lista da sua convivência, ela dá para você, né? Então, se ela faz isso sem que haja autorização daquelas outras pessoas da sua lista, isso já começa a ficar sensível demais com base na LGPD. Se ela for fazer, ela pode, de repente, falar, pessoal, estou apoiando o candidato tal, né? Esse é meu candidato, e eu vou apoiar. E volta e meia estarei postando alguma coisa aqui desse meu candidato. Quem não concordar, por favor, me avisem que eu paro de publicar, ou eu não mando para essa pessoa e tal. Mas ela não pode ceder, porque nós vimos lá, eu li recentemente, que sessão gratuita ou sessão onerosa, ela só pode acontecer se efetivamente o detentor do dado pediu autorização a quem é o portador dos dados, né? Quem é o portador dos direitos de seus dados, né? De ver protegidos os seus dados. Bom, como vimos, né, é importante manter o bom senso e o respeito ao eleitor, né? Temos até o comentário aqui do Jean Quino nesse sentido. E mais do que nunca, essas eleições de 2020 se mostram super difíceis para aqueles que estão candidatos, né? São desafiadoras, é uma eleição desafiadora, na verdade, porque nós temos aí uma pandemia no qual os candidatos não podem fazer seus comícios, né, suas passeatas, a reunião de pessoas, aquela coisa que é bastante característica de uma campanha eleitoral, e ainda mais temos em vigência esta lei que protege os dados de todos os cidadãos e restringe o uso dessas informações pelos candidatos para suas campanhas. Então, realmente é desafiadora e eu acho que já vai ficar marcada esse ano e essas eleições para futuramente nos estudos e pesquisas do futuro. Doutores, eu acho que nós conseguimos abordar bastante todos os temas que nós nos propusemos. Eu agradeço imensamente o convite primeiro do Instituto Insere, para que nós pudéssemos estar aqui hoje representando e falando sobre este assunto. Agradeço também ao doutor Gilberto por ter aceito, a doutora Cândida também por ter aceito, aí do Rio, tão gentilmente, com todo o seu carisma e sabedoria nos abrilhantando hoje. Ao Luiz Frecchiani, diretor, ex-presidente do Instituto, que também está aqui presente com a gente, cedendo seu tempo e nos apoiando, né, para que o Instituto Insere sempre desenvolva eventos de vanguarda e sempre de temas inéditos, inovadores e que estão aí nos trending topics, vamos dizer assim. Eu gostaria que cada um de vocês agora falassem uma breve despedida ou qualquer comentário adicional, e a gente depois faz o fechamento. Vou começar então. Eu queria agradecer mais uma vez o Instituto Insere, ao Luiz por o convite, pelo Frecchiani
pelo convite. Eu estou muito honrada de estar participando desse debate, uma grande alegria, como entusiasta do assunto, e a gente participar de um debate com pessoas tão preparadas é uma alegria, e a gente sempre sai aprendendo um pouco mais. Quer dizer, na verdade, hoje você aprende muito, porque realmente o nosso colega Gilberto deu uma aula, e estou muito, muito feliz de ter podido contribuir. Agradeço, me coloco pensando em série para novos debates, vou realmente ficar muito honrada de poder contribuir. Eu digo que a LGPD é uma lei nova, estamos todos nós aprendendo, construindo entendimento sobre o tema. Essa eleição vai ser um grande exercício da democracia. Observem, né, como os candidatos vão se comportar, porque já é uma grande sinalização. E me coloco à disposição para alguma dúvida através das minhas redes sociais. Agradeço imensamente ao Gilberto, à Lorena, pela brilhante mediação do tema. Mais uma vez, ao Franchiane. Me despeço de todos e agradeço todo mundo que ficou conosco até agora. Foi um prazer. Vamos nós também fazer um comentário no sentido de que a dificuldade realmente das eleições de 2020 ficarão registradas na história, né, do século XXI, uma eleição em plena pandemia, no qual todos nós, a ciência não sabe como lidar, e muito menos o cidadão comum, né? E nesta campanha a gente tem visto de tudo, mas a gente vê que o cuidado e a responsabilidade dos candidatos com a saúde das pessoas, da comunidade a qual ele defende, é muito importante ele, então, criar uma campanha que possa, de certa maneira, preocupar-se e pensar nisso. Mas é difícil. Eu tenho certeza que o MP, os juízes também enfrentarão caso esse tema surjam na sua frente para poder decidir, terão que ter um olhar bem amplo sobre o tema, inclusive avaliando toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, né? E, de certa maneira, também quero agradecer a todos, né? Eu acho que a doutora Cândida já tive a oportunidade de estar acompanhando alguns debates dela, e isso tem me empolgado para o tema, né? Até porque o tema entrelaça, como ela disse, com toda a atividade econômica. Então, eu, como advogado de direito econômico, eu vejo o quanto que ela vai incidir na vida dos meus clientes, na vida das atividades, né? Quer dizer, é muito importante. Eu vejo o quanto que ela alcança atividade pública, né? Os prefeitos novos que vão ser eleitos, né? A nova Casa Legislativa Municipal já vai ter que ter o cuidado de saber como que vai se manter suas adequações à lei, porque tem que ter adequações. Não é só dizer que eu tenho uma lei, eu vou cumprir, mas você tem que passar por processos de adequação, e por isso que essa lei deu esse prazo longo, esse vacatio legis, como a gente fala, principalmente para sanções administrativas. Então, não esperem vocês que, passado esse período, vocês vão ficar para começar depois. Não, tem que começar agora, e eu tenho certeza que isso é uma coisa que é um alerta permanente. O ICERI é brilhante nessas iniciativas inovadoras. Eu tive a oportunidade de conviver com o ICERI em temas como o crédito carbono, como temas de sustentabilidade, como temas de relações internacionais, comércio internacional. Ou seja, nós vivemos já muita experiência com o ICERI nessa inovação. Eu me sinto muito honrado, viu, professor Luiz Franchiane, de também nesse tema inovador a gente estar junto aqui, nessa formação assim de bate-papo, né? Porque aqui ninguém está querendo passar mensagem profissional, mas trazer um pouco do seu saber, da sua experiência, do seu pouco conhecimento para trocar e fazer esse bate-papo circular. Ou seja, existe uma novidade e nós estamos dizendo que existe, né? Quer dizer, ninguém vai poder dizer que não existe esse tema colocado na ordem do dia, e eu acho que isso, em sério, está contribuindo com o seu público, né, com suas organizações, com suas pessoas que estão vinculadas. Obrigado, professor Luiz. E doutora Lorena, que já está virando aí a grande mediadora aí dos temas de debate que tem acontecido,
e daqui a pouco a gente quer esperar que ela traga aí sua grande experiência na área de sustentabilidade, na área ambiental, de crédito de carbono, para, né, para todos nós podermos vivemos esse tema também sensível e atual, né? A gente está vivendo isso com muita força no Brasil. Obrigado, gente. Obrigado a todos que participaram conosco até agora. Luiz, por favor, faça suas considerações finais. Eu agradeço a participação dos convidados, e principalmente dos internautas, e informo que a gente pretende organizar mais debates, mais eventos como esse, para que os diversos segmentos empresariais, profissionais liberais, administração pública, possam também conhecer, participar e saber quais são as implicações e penalidades dessa lei. Também informo que quem quiser a emissão do certificado, o Instituto Insere emitir, e é só enviar um e-mail para insere@insere.org.br. Muito obrigado pela atenção e participação. Um abraço a todos. Muito obrigada. Uma boa noite para todos e para quem ficou conosco até agora. Agradecemos. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, e participem conosco dos próximos eventos que o Instituto Insere, em parceria aqui com os nossos colegas advogados, vai realizar sobre esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Um abraço, uma boa noite e até breve. Boa noite. Até breve. Obrigada. Tchau, tchau.